Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, estamos de volta conversando sobre identidade pessoal e identidade social. Vem comigo, tribos urbanas. Bom, o que são tribos urbanas? As tribos urbanas são grupos sociais nos quais as pessoas se reúnem também por causa da identidade, do vínculo e da convivência. A expressão tribo urbana ela foi criada na década de 1980 por um sociólogo francês. Qual é o conceito? Grupos de pessoas que se unem com base em interesses comuns, compartilhando mesmos símbolos, hábitos, ideias ou maneiras de se vestir. As tribos urbanas são um fenômeno das cidades. As pessoas que moram numa cidade, elas tendem a se uniformizar. Em que sentido, professor? Elas frequentam os mesmos lugares, elas têm o mesmo espécie de divertimento, elas possuem as mesmas praças à disposição, os mesmos clubes. Claro que a questão da faixa de renda vai influenciar em algumas decisões. Então, mas dentro dessa uniformidade da vida urbana, algumas pessoas querem se diferenciar e nessa diferenciação elas querem ressaltar a sua identidade pessoal por meio dessa identidade social. Então, uma tribo urbana, basicamente, são pessoas que, olha, você gosta de rock? Eu também gosto. Ah, mas eu gosto de pop rock. Ótimo. Ah, mas eu sou metaleiro. Opa, você não come carne? Eu também não como. Ah, você é vegano? Também sou. Ah, você pratica ciclismo? Eu também pratico. Então, numa cidade, as pessoas vão formando grupos sociais, não a partir da escola que frequentam, da sua igreja, da sua família, mas a partir de interesses comuns, certo? Que estão fundamentados em símbolos. Um símbolo que lhes represente, hábitos que lhe representem, ideias e maneiras de se vestir. Por exemplo, aqui nós temos, nessa sequência de fotografias, a tribo urbana dos góticos. Geralmente gostam de se vestir da cor preta, em sinal de luto pela humanidade que está morta, tá bom? Aroazes, aquele abraço carinhoso, Canavieira, Monte Alegre, é muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente que acompanha esta aula. Vamos conhecer algumas tribos urbanas. Olha só, o hip hop, os bikers, os skatistas, motoqueiros, os clubbers, os gamers, os roqueiros, os metaleiros, os punks, skinhead, straight edge, os góticos e dark, e depois falaremos sobre outro assunto. Vamos conhecer apenas algumas tribos urbanas. Olha, eu tenho cadastrado em minhas pesquisas mais de 50 tribos urbanas diferentes. Você tem as patricinhas, tem os playboys, tem os veganos, os cosplayers, os geeks, os nerds. Então você tem os pagodeiros, forrozeiros, os sambistas, você tem muita tribo. Se você mora numa cidade, principalmente médio, grande porte, caminhe pelas ruas e você vai identificar algumas tribos urbanas da sua cidade, não é? Eles frequentam os mesmos lugares, se vestem de modo parecido e etc. Bom, o hip hop. A tribo dos hip hops, ela tem uma origem nas comunidades latinas e afro-americanas e jamaicanas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ela surgiu nos anos 1970 e a sua origem é musical. Muitas tribos urbanas, elas se unem em torno de
de um gênero musical, que é o rap, Written and Poetry. Essas comunidades, elas enfrentavam problemas sociais. As comunidades latinas, afro-americanas de Nova York, por exemplo, elas ficavam na década de 70 nos piores bairros. Se você reparar bem, aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris se passa num bairro pobre de Nova York, que era, na época, era um bairro habitado por comunidades afrodescendentes. O próprio Chris era um negro, ele narra os problemas raciais do seu tempo. O hip hop, no Brasil, ele chegou na mesma época do funk. Mas antes, tem um detalhe que eu esqueci de falar. Então, essas comunidades enfrentavam muitos problemas sociais. Esses problemas sociais resultavam em violência, drogas e outras questões sérias, insegurança, e as gangues, e assim por diante. Os jovens que criaram o hip hop, eles pensaram da seguinte forma: vamos canalizar essa nossa violência, vamos canalizar usando a arte, vamos canalizar a violência por meio da arte, em vez de fazer da rua um espaço de violência, um espaço de lazer. O hip hop chegou ao Brasil na mesma época do funk, ali anos 80. Bom, como eles se vestem? O pessoal do hip hop gosta de usar roupas largas, o boné tem que ser aba reta, e eles gostam de usar bermudas ou calças, tá bom? É algo que caracteriza os membros do hip hop. E eles têm um lema. Qual é o lema da tribo urbana? O lema é respeitar o outro e lutar pela paz. Na periferia, no Brasil, o lema é o mesmo. Seguindo adiante, vamos ver os bikers. Os bikers é uma tribo que está crescendo bastante nas cidades do Brasil. Teresina tem muitos grupos de bikers. São pessoas que compartilham a mesma paixão pelo ciclismo. E quando eles se encontram, eles parecem amigos de longa data, trocam informações, equipamentos, rotas, dietas, suplementos, e eles buscam também lugares bacanas para pedalar. Mais uma tribo, olha só, a tribo dos skatistas. A prática do skate surgiu na Califórnia, quando os surfistas adaptaram o surf ao asfalto. Costuma dizer que os surfistas eles colocaram rodinhas nas pranchas, não é? Essa tribo, ela tem uma identificação, muito baseada por gostos musicais semelhantes, certo? Os skatistas gostam de rock, hip hop e rap. Eles também se identificam por um fato interessante. Eles sempre carregam o skate deles embaixo do braço. Um skatista sempre vai andar com seu skate, é uma extensão do seu corpo, digamos assim, e eles vestem roupas confortáveis, bonés, calças largas, tênis, shorts e camisetas de algodão, tá bom? Seguindo adiante, outra tribo interessante, a tribo dos motoqueiros. É uma tribo que surgiu no Reino Unido ainda no século XX, anos 1950, Ela surgiu com pessoas que eram apaixonadas pelas motos estilo Café Racer, que são essas motos aqui que eu estou mostrando nessa pequena fotografia. Na época que surgiu, 1950, o grupo era associado à intimidação e à masculinidade, não é? Temos no cinema a Juventude Transviada, acho que esse é o filme que aborda um pouco dessa tribo, tá bom? Com o passar do tempo, a tribo se organizou em famílias, grupos de motoqueiros, e eles têm um jeito especial de se vestir. O capacete aberto, o óculos de aviador, a bandana, a jaqueta de couro e também as botas. Uma tribo que está ligada à internet, certo? São os clubbers. Os clubbers é uma das tribos urbanas mais confusas e complexas para se estudar. Você reconhece um clubber na rua porque ele anda sempre com um jeito colorido de ser. Eles se chamam Filhos da Tecnologia e eles se intitulam
como uma tribo genuína do mundo digital. Eles surgiram nos anos 90 na Inglaterra, certo? Mais ou menos em 95, não, exatamente em 95, a internet foi aberta ao mundo inteiro em termos comerciais, né? Iniciou-se a exploração comercial da internet. Os clubbers, eles são ligados à vida noturna. Eles usam cabelos coloridos e arrepiados, óculos plásticos amarelos e vermelho, por exemplo. Roupas são de couro ou plástico, são de cores vivas, fluorescentes, estampas e acessórios em neon. E os clubbers, eles gostam daquele tipo de música técnico. Putz, 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 putz. É o estilo de música que eles apreciam, tá bom? Outra tribo muito forte na atualidade é a tribo dos gamers. Gamers quem são? São aqueles que jogam, né, jogos de videogame. No começo, os gamers jogavam RPGs, jogos, né, em que a decisão influencia no andamento do jogo. Mas hoje, gamer é aquele que joga jogos de videogame. Qualquer pessoa que joga videogame é um gamer, mesmo se ele faz isso amadoristicamente ou profissionalmente, tá bom? Seguindo adiante, a tribo dos roqueiros. Os roqueiros são aqueles jovens, né, até adultos, tá bom? Eles compartilham uma mesma predileção musical, que é o rock. Como eles se vestem? Basicamente gostam de roupas pretas, gostam de camisas de banda ou caveiras, jaquetas de couro e coturnos. Muitos roqueiros também tocam instrumento musical. Essa tribo dos roqueiros se divide em outras tribos. Bom, há uma variação da tribo dos roqueiros que são os posers. O que são os posers? São pessoas que não gostam de rock, mas que se vestem como os roqueiros. Os roqueiros, no show de rock, eles fazem essa roda aqui. É né, uma roda de rock, né? O que acontece nessa roda? Bom, quando a música começa a tocar, todo mundo corre para o centro da roda e trocam socos, pontapés, chutes. É muito legal. Eu já fiz parte da tribo dos roqueiros quando era mais jovem. Me diverti bastante em rodas de rock. Tá bom? Continuando. Um subtipo dos roqueiros são os metaleiros. Por que metaleiro? Um rock metal, né? O pesado, o rock pesado. Essa tribo surgiu nos anos 70 e a paternidade dela está entre Inglaterra e Estados Unidos. Eles possuem locais próprios para frequentarem na cidade. Eles gostam de se vestir como os roqueiros comuns, roupa preta, camisa de banda, camisa com caveira, certo? Mas há uma mensagem por detrás da forma como eles se vestem. Que mensagem é essa? É uma manifestação contra as desigualdades do mundo, a fome, a miséria, o sistema político. O rock, o metal, o rock metal, muitas bandas trazem nas letras de suas músicas fortes críticas contra, por exemplo, o capitalismo. Eles gostam também de cabelos compridos, já falei, roupas pretas, casacos de couro, camisetas de banda e assim por diante, tá bom? Continuando, os punks. Os punks tanto têm uma ligação com a música como com questões políticos-sociais, ou melhor, sociopolíticas. É uma tribo que nasceu na Europa, nos anos 70, com jovens que pertenciam à classe trabalhadora e também jovens universitários. Essa tribo, ela surgiu como uma reação à mensagem de não violência e o otimismo exagerado dos hippies. Os hippies são uma tribo muito forte nos anos 60, uma tribo bem forte nos anos 60, uma década antes dos punks, e essa tribo dos hippies pregavam paz e amor, pregavam a paz universal, a tolerância, o equilíbrio. Então, era uma mensagem
muito otimista. Não, quando chegar a era de Aquários, tudo vai ficar bem. Quando chegar a era de Aquários, tudo vai ser bom. Os punks dizem, pô, para com essa história de que tudo vai ser bom, que tudo vai melhorar. Se nós não nos dermos conta de como esse mundo está ruim, nunca vai melhorar. Temos que lutar por essas mudanças. Então, os punks, eles têm um discurso forte contra o capitalismo. Outras características, autonomia, a sua aparência é agressiva porque eles querem chocar os conservadores capitalistas, certo? Eles têm um sarcasmo niilista, liberdade anarquista, uma forte oposição ao comunismo, não em termos de ideal de igualdade na sociedade, mas porque vem no comunismo uma questão do Partido Comunista, certo? Ditar o poder, né? Ditar as formas como, né? Como o poder vai agir na sociedade. Então, é um discurso anticomunista nesse sentido, que o comunismo pode não levar à liberdade do ser humano, como, por exemplo, o anarquismo leva. Bandeira de luta, o livre pensamento, e pelo próprio modo como eles se vestem, né, é um jeito debochado para expressar as suas opiniões. Outra tribo, os skinheads, cabeças raspadas. É uma tribo muito complexa, até para entender nos dias de hoje. É uma tribo que teve o mesmo surgimento dos punks, só que os punks têm uma característica fundamental, que são, né, esses cabelos dessa forma, tá? Os skinheads, cabeça raspada, né? Em vez de muito cabelo, nenhum cabelo. Também surgiram nas zonas urbanas da Inglaterra. No Brasil, instalaram-se no ABC, que é uma zona urbana de São Paulo, né? O ABC, que é Santo André, São Bernardo do Campo, né? E São Caetano do Sul. Alguns colocam ABCD Diadema também, por volta dos anos 80. Bom, inicialmente, eles eram identificados pelo mesmo corte de cabelo. A partir dos anos 70, aí entrou uma questão, né, polêmica. Eles passaram a ressaltar a questão racial, né? A cor branca, por exemplo. E, em termos políticos, eles se dividiram. Você vai encontrar hoje na sociedade grupos skinhead de extrema direita, grupos skinhead de extrema esquerda e grupos de skinhead que são apolíticos. Outros elementos que os caracterizam em termos de vestuário. Eles usam botas, suspensórios, valorizam o corpo e são nacionalistas, além do estilo de música, o rock. O straight edge é um grupo interessante, tá bom? Eles surgiram nos anos 80. O nome straight edge significa caminho reto. Eles buscam um caminho reto. Eles buscam um estilo de vida correto, né? Para eles, a única forma de resistir a uma sociedade que está desmoronando é impedir que as pessoas se degradem, que as pessoas acabem com elas mesmas, acabem com si mesmas. Então, eles elaboraram 5 máximas que, se você seguir, você está cuidando de você. A primeira, não faça proveito de animais, né? São pessoas, né, que não utilizam os animais nem para comida, nem para a matéria-prima, de objetos, de bens. Não faça sexo promíscuo, porque o sexo promíscuo, ele também, né, causa problemas à saúde do corpo. Não fume, não use drogas, não beba álcool. Como identifica um membro do straight edge? Eles gostam de usar o X tatuado na mão, certo? É um símbolo. Agora, o grande problema dessa tribo é que os mais radicais, eles agridem pessoas que cometem alguma dessas, né, que contrariam alguma dessas 5 máximas. Então, se eles veem uma pessoa usando drogas, eles agridem a pessoa, porque essa pessoa, né, está dando um mau exemplo. Uma pessoa bebendo álcool, uma prostituta, por exemplo, né, que faz do sexo uma forma de trabalho,
de conseguir renda, aí eles agridem essa pessoa, né? Então, é um aspecto negativo dessa tribo, tá bom? Os góticos e os darks é uma tribo muito interessante, atrai muitos jovens, certo? Eles usam um visual sombrio, o estilo vitoriano, ou seja, um estilo mais ligado ao século XIX, de se vestir. Também surgiram na Inglaterra. E qual é o lema da tribo? O lema é o seguinte: o bom e o mal, o certo e o errado, o claro e o escuro, são dois lados de uma mesma moeda, certo? É como aquele yin e yang do taoísmo e do confucionismo, aquele símbolo assim, não é? O yin e o yang, né? Um lado é negro, o outro é branco, e há um equilíbrio, tá? É mais ou menos, basicamente, essa mensagem, não é? Essa cor preta que eles usam simboliza uma falta de esperança e luto pela situação da humanidade, a tribo dos góticos. E vamos agora, antes das nossas perguntas, pessoal de Aroazes, Canavieira, Monte Alegre, falar sobre identidade social. Ó. O Jovem Ponte e como ele age no mundo, antes de chegarmos às nossas perguntas. Então, turma, o mais importante nessa sua construção da identidade social é você ter a capacidade que possui o Jovem Ponte de transitar por muitos grupos. Quanto mais grupos você transita, mais fortalece a sua identidade social. Então, a maioria das pessoas, elas se relacionam de forma mais intensa com 2 ou 3 grupos. Por exemplo, a família, o trabalho, o estudo e mais algum, a igreja, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, esse aqui se relaciona mais com um grupo. Bom, o Jovem Ponte, ele consegue transitar por muitos mais grupos que a maioria das pessoas. Olha só que interessante, né? O Jovem Ponte, ele consegue, ó, se conectar com esse grupo, com esse grupo, com esse, com esse, com esse, com esse. E em cada grupo que ele participa, ele vai, ó, coletando experiências, informações, para ele próprio evoluir. Então, o Jovem Ponte é um jovem que evolui, certo? A partir da interação com as pessoas. Olha como ele era, olha como esse Jovem Ponte era antes da interação. Presta atenção aqui nessa parte central do corpo, que é simbólica. E olha como ele fica com a interação. Ele se enriquece, ele muda a sua percepção de mundo e muda a própria percepção que o mundo tem sobre dele, não é? Então, o papel mais importante do Jovem Ponte não é guardar isso aqui para ele, não. Ele vai distribuir, ó. Ó. Olha distribuindo aqui, ó. Ele vai fazendo conexões. As pessoas também são mudadas pelo Jovem Ponte. Ó. Esse deveria ser o nosso papel. Ó. Olha aqui. Ó. As pessoas são mudadas. Ele faz a ponte. Por exemplo, nesse desenho nós temos aqui um católico. E aqui nós temos alguém da Umbanda. Esse aqui é da Umbanda, esse aqui é católico. Eles, normalmente, não se encontrariam. Mas aqui nós temos um Jovem Ponte. Esse Jovem Ponte, ele consegue transitar tanto no grupo dos católicos, como no grupo da Umbanda. Só que ele não apenas transita. O que é que ele faz? Aí ele consegue fazer o diálogo entre um grupo e o outro. Conexão. Professor, isso é um sonho, um ideal? Não, é realidade. Tem muito Jovem Ponte no Brasil, tá bom? Que está fazendo a diferença. E às vezes você nem sabe que é um Jovem Ponte, tá bom? É um jovem que catalisa. Ele gera um novo tipo de influência na sociedade. Uma nova maneira de agir no mundo. Ó. O Jovem Ponte, ele conecta realidades diferentes. Ele cria pontes entre realidades diferentes. Porque o Jovem Ponte entende o seguinte, ó, o conhecimento do outro é importante para o meu próprio desenvolvimento
e para o desenvolvimento da coletividade, da sociedade. Para eu me conhecer melhor, eu busco o conhecimento do outro. É uma mensagem do Jovem Ponte. Então é por isso que ele faz essa ponte. Ele está lhe possibilitando que você cresça no contato com o diferente. O Jovem Ponte, gente, ele compartilha ideias e conhecimento. Ele aposta na troca como forma de integrar diferentes pensamentos e criar identificação de diferentes grupos com assuntos coletivos. Certo? Então, o Jovem Ponte ele acredita na multiplicidade de ideias. E que essas ideias têm que ser compartilhadas. Eu compartilho minhas ideias com outro grupo, o outro grupo compartilha suas ideias comigo. Nós, os dois grupos, compartilhamos ideias com o terceiro grupo. Por quê? Porque o Jovem Ponte sabe que o conhecimento tem um alto poder transformador, não é? Já dizia Paulo Freire. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E são as pessoas que mudam o mundo, tá bom? A educação ela é humanista. E o Jovem Ponte, ele também busca novos espaços de aprendizagem. Ele entende que o ensino pode ser compartilhado em outros lugares, além de escolas e universidades. Então, você vai encontrar o Jovem Ponte em coletivos juvenis, você vai encontrar o Jovem Ponte em organizações não governamentais. Para o Jovem Ponte, não há barreira nem entre as áreas de conhecimento. Ele consegue ver a ligação entre os saberes. Qual é a relação da matemática com a física, da língua inglesa com a biologia, com a química. Ele consegue enxergar relações que os outros não enxergam. O Jovem Ponte é um pouco visionário. E ele constrói um novo tipo de participação coletiva. O Jovem Ponte se interessa pela política, mas não aquela política apenas dos grandes debates políticos de ideias, mas na política do dia a dia, no agir politicamente. Então, eu posso discutir sobre política, sobre socialismo, sobre liberalismo, mas eu também posso fazer política, lutando pelo calçamento da minha rua, pelo saneamento básico, por uma praça, por um local de esportes e assim por diante. Chegamos ao final dessa parte da aula, do conteúdo. Aqui temos nossas referências e agora vamos para aquela parte que todo mundo gosta, que são as nossas atividades. É hora de praticar! Vem comigo! A meia hora final dedicada à prática de exercícios. E vamos para o primeiro item. Olha só. O primeiro item diz: assinale V se for verdadeiro, F se for falso e encontre a sequência correta. Eita, e agora, hein? Será que você assimilou bem as questões, o conteúdo, perdão? Será que você dormiu durante a aula? Será que você viajou em pensamento? Não se preocupe, essa hora, a hora de praticar, é uma hora também que o professor ajuda, né? Esclarecendo algumas dúvidas, ajuda o aluno a pensar, certo? E juntos construirmos as respostas. Então, aqui, identidade pessoal é um conjunto de crenças que cada pessoa tem sobre si mesma. Sim, a identidade pessoal são crenças, são crenças, certo? Quando eu digo eu sou, eu estou me definindo a partir de um nível de autoconhecimento, mas esse eu sou pode não corresponder à realidade. Então, são crenças, entendimentos que eu tenho sobre mim mesmo. Resposta correta é V. V de verdadeiro. Com esse V,
eu já posso eliminar a letra D, não é? Porque a letra D começa com F e a primeira é V. Vamos para a segunda. Olha só. Identidade social são as características atribuídas ao indivíduo pelas outras pessoas. Vejam bem, a identidade pessoal, ela parte da pergunta quem é você ou quem sou eu, né? Quem é você ou quem sou eu? A resposta sempre vai ser eu sou. Quando alguém me pergunta quem é você, você responde com um eu sou. E quando você se pergunta quem sou eu, você responde com o eu sou. Na identidade social, deixa eu usar aqui uma. Na identidade social, a pergunta é quem é ele? Esse ele é você. Uma pessoa está perguntando para outra, quem é ele? Aí eu vou responder, ele é assim. Ou você pergunta para essa pessoa, ei, quem sou eu, Marciano? E ele vai responder, você é assim. Entendeu? Você é. Então, a identidade social sempre vai ser características que os outros vão atribuir a você. Então, está correto, é letra V. Identidade social são características que atribuídas a um indivíduo pelas outras pessoas. Olha só, letra V, tá bom? Muito bem, com essa letra V, eu já posso eliminar a possibilidade de ser a letra B. Vamos agora para a terceira frase. A terceira frase diz assim: o mundo digital trouxe uma nova concepção de identidade. Divisível, plural, fluida identidade. Veja só, o mundo real vai falar de indivíduo. O mundo real vai perguntar para você, quem é você? E você vai responder, eu sou. Está no singular. Eu sou simpático. Eu sou bom. Eu sou assim. Só que no mundo virtual, eu posso ser várias pessoas e essas várias pessoas comporem a minha identidade. Então, no mundo digital, nós falamos de multivídeo. Multivídeo aqui, multivídeos, viu? Não é multivídeo, nome de locadora, não. Multivídeo. O que era indivíduo transformou-se multivídeo. Eu posso ser, num perfil, uma pessoa polida. Noutro perfil, eu ser um hater. Noutro perfil, eu ser um stalker, um perseguidor. Esses três perfis diferentes, essas três identidades diferentes, elas compõem quem eu sou. O mundo digital, ele leva a possibilidade de eu ser vários personagens e todos eles estarem relacionados de fato a mim. Eu posso ser alguém que eu gostaria de ser, mas não posso ser. Eu posso ser no mundo real, digital, quem eu sou de verdade. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele bebeu demais numa festa, ele ficou embriagado e, olha, cometeu muitas loucuras na festa. No dia seguinte, ele veio me falar preocupado, né? Rapaz, o que eu fiz ontem? Aí eu expliquei, você fez isso, isso e aquilo outro. Aí ele ficou assim, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Aí eu falei, mas qual é o problema? Você estava bêbado. Não, porque eu sou assim. O fulano sóbrio não sou eu. Eu apareço de verdade quando eu estou embriagado. Minha preocupação é que a pessoa que estava embriagada era quem eu sou de verdade. Então, o mundo digital é como se você também tomasse essa dose de álcool exagerada. E aí você age como você de fato é no mundo digital.
Você não precisa mais fingir para os outros. Você age no mundo digital como você é. Então a resposta, ó, letra V. V, V e V. A sequência correta, V, V e V. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Seguindo adiante. Na segunda, ó. A segunda também é V ou F, e ela também traz algumas opções de sequência. Então, vamos lá. Primeiro, no perfil fake, ó. No perfil fake, o que é perfil fake? É um perfil falso. Nós estamos aqui na identidade do mundo virtual. Deixa eu ajeitar aqui. Identidade. No mundo virtual. Então, no perfil fake, a identidade original, quem eu sou, ela é substituída por outras identidades. Pode ser identidade de famosos, cantores, personagens de filme ou até mesmo pessoas anônimas. Então, o que é um perfil fake? É quando eu construo um perfil para uma rede social, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o Twitter, e esse perfil é falso. Nele eu troco a minha identidade por outras identidades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É exatamente isso que é um perfil fake, né? Uma troca de identidades. As motivações são muitas. Estudamos, né, anteriormente, no início da aula passada, as motivações, o que leva uma pessoa a, né, elaborar um perfil fake. Na segunda afirmativa, nós temos, olha só que interessante, nós temos dois motivos que levam pessoas a criarem perfis fakes. Vamos ver, ó. Falta de coragem de assumir quem realmente você é. Você finge na vida real um alguém que você não é. E você, no mundo virtual, na rede social, você pode agir como você é de verdade. Então, esse primeiro motivo está certo. Falta de coragem de assumir quem realmente sou. Correto. Vamos seguir adiante, ó. Ser livre para agir como quiser, sem precisar lidar com o julgamento de terceiros. Agir anonimamente. Eu quero agir quem eu sou, né? Perdão, eu quero agir como de fato eu sou, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho medo dos julgamentos, dos comentários das demais pessoas. Então, eu crio um perfil fake para eu agir de modo anônimo, como eu sou de verdade. Olha só que complexidade. Agir de modo anônimo, como eu sou de verdade. Aqui diz que são dois motivos que levam pessoas a criarem perfis fakes. E isso é verdadeiro. Nós temos outros motivos. Checar o comportamento do parceiro é um desses motivos. Testar uma aparência e assim por diante. Terceira pergunta. O mundo digital trouxe uma nova concepção de identidade, única e indivisível. Bom, vamos logo aqui riscar o que não serve, não é? Ó, AD não é, FVV não. AB também não é, porque a segunda é falsa, é verdadeira. A terceira, ela entra em contradição com a questão anterior, em que tudo era verdadeiro, ó. O mundo digital, ele traz uma nova concepção de identidade. E essa concepção, ela é fluida, ela é plural e ela é
dividida, né? São identidades. No mundo real é que se enfatiza apenas uma identidade. No mundo real é que é a identidade única, né? A identidade física. Então, gente, essa terceira, ela é falsa. E a sequência correta é VVIF. Muito bem, queridos alunos de Aroazes. Vou colocar aqui, ó. Aroazes. Qual é a nota que Aroazes merece? Não é qualquer nota. É aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Alunos lindos, maravilhosos, inteligentes, competentes. Aroazes, Canavieira, Monte Alegre, é muita cidade do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Terceira questão. Leia o texto abaixo. Acima, nós temos uma definição de... Então, vamos lá. Ó. Eu vou ler esse texto e esse texto contém uma definição. Vamos ver qual é a definição que ele contém. São características, então, olha só. São características atribuídas a um indivíduo pelos outros. Opa! Agora ficou muito fácil, né, Aroazes? Né? Aqui, nós estamos falando do ele é. Ele é, porque é alguém que está falando de você. Então, né, ele é, né? Você é assim, né? É uma espécie de categorização, tá bom? Realizada pelas demais pessoas para identificar o que a pessoa em particular é. É o conceito de tribos urbanas? Não. Tribos urbanas é uma ramificação, né? Um modelo, digamos assim, de grupo social. É a identidade pessoal? Não. Porque a identidade pessoal são características que atribuo a mim mesmo. Olha só, a identidade pessoal não é ele é. A identidade pessoal é eu sou. Será identidade social? Aroazes diz que é identidade social. Então, vou logo aqui, olha só, Aroazes, olha a responsabilidade, hein? Vou colocar aqui o nome de vocês, ó. Aroazes diz que é a letra C. Será que está certo? Será que está errado? O povo lindo de Aroazes estão certos? Estão errados? Acertaram? Erraram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Exatamente. Identidade social. Letra C novamente. Parabéns para o povo de Aroazes. A turma que se recusa a errar. Para você que acertou. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela. Pode comemorar. Opa, agora tem textão. Bom, turma, esse item é o seguinte. Eu vou ler esse texto. Esse texto vai descrever uma tribo urbana. Qual tribo urbana vai ser descrita nesse texto? Eu vou descrever os gamers, eu vou descrever os punks,
os metaleiros, os veganos ou os bikers. Então, eu vou ler o texto e, à medida que eu for lendo, você vai apontando qual é a tribo urbana que está sendo descrita nele, tá bom? Então, pronto. Olha só. Nasceram na Europa, ó, surgiu na Europa no final dos anos 70, não é? Um artista muito identificado com essa tribo foi, né, Sid Vicious, dos Sex Pistols. Era um artista bem identificado com essa tribo, não é? Bom, e ele popularizou essa tribo também. Então, juntava jovens que pertenciam à classe trabalhadora e também universitários. Essa tribo surgiu como uma reação à não violência e ao otimismo exagerado dos hippies. Por quê? Como falei para vocês, os hippies foram uma tribo urbana dos anos 1960, cuja característica principal era o seu lema, né? Paz e amor. A era de Aquários vai substituir a era de Peixes. Quando chegar a era de Aquários, o mundo será um lugar melhor, um lugar de paz, um lugar de convivência pacífica, de tolerância. Para os jovens que deram origem ao movimento punk, essa mensagem dos hippies era uma mensagem muito exagerada em termos de otimismo. Era quase como se esperássemos, de uma hora para outra, o mundo ia melhorar. Chegou a era de Aquários, o mundo melhorou. Chegou a era de Aquários, acabaram as guerras. Chegou a era de Aquários, acabou a violência. Agora é só paz e amor, porque chegou a era de Aquários. Os punks disseram não. Isso aí é idealismo. Isso aí é um exagero de otimismo, tá? Então, né, essa tribo, caracterizada por quê? Ó? Autonomia, interesse pela aparência agressiva, são tribos que utilizam, né, o cabelo espetado para cima, sarcasmo, né, anarquismo, anticomunismo, discurso político forte contra o capitalismo, uma bandeira de luta que é o livre pensamento, um jeito debochado para expressar suas opiniões, e no quesito musical, também o livre pensamento é levado às últimas consequências. Eu acredito que falei tanto que acabei deixando escapar o nome da tribo. Quem ficou ligado sabe, pessoal de Aroazes, pessoal de Canavieira, Monte Alegre. Vou mostrar aqui, ó. Que tribo é essa? Vamos voltar aqui. Custa nada voltar e mostrar a foto da tribo, né? Estamos falando dos punks, tá bom? Essa é a tribo, é a resposta, né? Os punks, olha só, o seu jeito debochado de vestir. Nessa forma de vestir, há um forte discurso contra o capitalismo. Muito bem, Aroazes, os punks. Muito bem, é muito comum encontrarmos punks ainda hoje nas cidades, né? A tribo dos punks é uma tribo que mantém-se em evidência. Vamos lá, ó. Punks! Muito bem! Aroazes, vou escrever de novo o nome Aroazes, tá bom? Olha só, Aroazes, agora bem forte. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Mais uma de V ou F. Agora a temática, ó, é o Jovem Ponte. Falamos do Jovem Ponte no finzinho do conteúdo da aula, nas últimas palavras da aula, falamos sobre o Jovem Ponte. Então vamos lá. Vem comigo, turma. Colocar V se for verdadeiro, F se for falso. A primeira diz: o Jovem Ponte, ele transita por muito mais grupos que a média das pessoas. As pessoas
Esse círculo aqui é uma pessoa. Geralmente, uma pessoa comum, ela transita por 2 ou 3 grupos diferentes, no máximo. Ó, ela transita por 2 ou 3 grupos diferentes. Ó. A pessoa comum, ela transita por esses grupos aqui. O jovem ponte é diferente. O jovem ponte, ele consegue transitar por mais grupos além da média das demais pessoas. É um jovem que consegue transitar por muitos grupos. Se uma pessoa comum transita por 2 ou 3 grupos, o jovem ponte transita por uma quantidade de grupos maior. E o que é que diferencia um jovem ponte das outras pessoas? Porque, além do jovem ponte transitar pelo grupo diferente, ele vai fazendo conexões, ligações entre os grupos. Grupos que não se conheciam, que são diferentes, eles acabam sendo interligados por meio do jovem ponte. Daí a expressão jovem ponte. Nós temos jovem pontes hoje atuando de modo positivo na sociedade. Primeira, letra V, não é? Ó? Letra V. Ele transita por mais grupos além da média. Você vê um jovem ponte, está na igreja, está na ONG, no coletivo juvenil, o jovem ponte está no partido político, está na torcida organizada, está no grupo de jovem, e ele vai unindo realidades diferentes. Ele consegue reunir o grupo de jovens com o pessoal da torcida organizada do Fluminense. Ele consegue fazer essas ligações que outras pessoas não conseguem. O Jovem Ponte é uma nova forma de liderança no mundo, tá bom? E eles estão presentes, tá certo? Estão mudando o mundo e vocês não estão percebendo, tá? Estão perdendo essa realidade. O Jovem Ponte, ele cria pontes, e são os Jovem Pontes também que estão lutando por um mundo melhor hoje, né? Resistindo contra o autoritarismo, tá bom? O Jovem Ponte, ele quer criar pontes entre realidades que são diferentes das suas. Verdadeiro. O Jovem Ponte quer criar ponte. O Jovem Ponte, ele não se conforma com muros. Ele não aceita os muros. Ele não aceita divisões. Ele quer a união entre diversos segmentos da sociedade, tá bom? Letra C. O Jovem Ponte abre o diálogo sobre preconceitos e diferenças. Muito, mas muito verdadeiro. O Jovem Ponte, ele abre o diálogo, ou seja, ele não aceita que pessoas sejam excluídas pela sua etnia, pela sua ideologia, pela sua religião, pela sua expressão de gênero, e ele não aceita preconceitos, não aceita linguagem preconceituosa, ele não aceita a linguagem do discurso do ódio. Quando o Jovem Ponte vê um ambiente ficando tóxico pela linguagem de ódio, pelo discurso de ódio, ele vai lutar contra esse discurso. Vê, vê e vê. Próxima. O Jovem Ponte apoia o discurso de ódio, mas nunca, nunca ele vai apoiar o discurso de ódio. O Jovem Ponte ele vai apoiar o discurso da diversidade, o discurso do diálogo, do respeito que deve haver entre as pessoas. VVVF, VVVF, VVVF. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota. E é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar, alunos e alunas lindos, maravilhosos, maravilhosas. Vamos à sexta e última questão. Eu vou ler o relato de uma funcionária de uma empresa, como ela se sente numa empresa, e você vai me dizer qual é a necessidade interpessoal dessa funcionária. Se é necessidade de controle, de afeto, de ser incluída ou de dinheiro. Então, vamos ler aqui, relato da funcionária Gisele, tá bom? Aqui está o link do relato dela. Vem comigo. Olá, eu me chamo Gisele.
Eu sou uma pessoa bastante comunicativa. Eu me dou bem com a maioria das pessoas à minha volta. Mas tem uma situação que me incomoda no trabalho. Sempre sou excluída das coisas, conversas e grupinhos. Até mesmo em fotos da empresa, eu sou deixada de lado. Eu me sinto como se fosse um trapo. Sem falar que o pessoal não acredita no meu potencial ou minha capacidade de crescimento na empresa. E olha que eu estou sempre procurando me aperfeiçoar e desenvolver. Será que não sou agradável? Será que essas pessoas que não gostam, será que são essas pessoas que não gostam de mim? O que posso me fazer para sentir bem? Pois isso me dói bastante e acaba deixando transparecer minha infelicidade no trabalho. O que eu faço? Então a pergunta é: qual é a necessidade interpessoal que precisa a Gisele? Controle, afeto, inclusão ou dinheiro? Está muito claro, né? Quando ela fala que se sente excluída, é porque ela necessita se sentir incluída, tá bom? Letra C, Aroazes, Canavieira, Monte Alegre. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Muito bem, Aroazes. Que coisa bela. Pode comemorar. Turma, chegamos ao fim da nossa aula. Aqui é a nossa revisão. Hoje conversamos sobre identidade pessoal, como eu me percebo. Conversamos também sobre identidade social, como os outros me percebem. A identidade pessoal define uma pessoa. A identidade social permite que essa pessoa seja reconhecida. Nós conversamos também sobre os 3 tipos de necessidade das pessoas: necessidade de afeto, controle e inclusão. Conversamos sobre contatos sociais, que podem ser diretos ou indiretos, que são contatos entre as pessoas. Conversamos sobre grupos sociais, relações entre pessoas que se reúnem por meio do vínculo, afinidade e da convivência. Conversamos sobre tribos urbanas, grupos de pessoas que se unem com base em interesses comuns, símbolos, hábitos, ideias, gênero musical, maneiras de se vestir. E falamos sobre o jovem ponte, o jovem que transita por muito mais grupos que a média das pessoas, por muitas realidades. Próxima aula, revisão para a prova, ética e relações interpessoais. Espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado. Aroazes, Canavieira, Monte Alegre, um abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!